Olá, seja bem-vindo ao Pílulas de Leitura e a primeira pílula vai ser este livro, Respirando. Então, começando a leitura, o espírito da meditação. Ó meditantes, vocês têm certeza de que estão meditando? Vocês se tornaram o grande oceano, recebendo todos os rios, os afluentes do ser? O modo natural de meditar tem pouco a ver com técnicas. Começa simplesmente com o seu interesse pela vida. Sinta o movimento da curiosidade nas células do seu ser. Permita que essa vontade de compreender e de vivenciar em plenitude se manifeste. Quero conhecer, dizem as batidas do coração. Quero abrir as portas da vida. O que é esta maravilha chamada corpo? O que é esse mistério chamado palavra e comunicação? O que é este milagre chamado mente? Quando estamos interessados e engajados, mesmo os aspectos que chamamos negativos na vida podem ser vistos como extraordinários. Como foi que o crescimento deste planeta, o fluir da evolução, a história da raça humana e de suas interações com o ambiente deram origem a uma situação que eu chamo de dificuldade, de doença ou de um modo de ser neurótico? Onde estão os aspectos negativos agora? Penetrando o deslumbramento da vida. Na próxima noite de céu claro, saia e observe as estrelas. Depois olhe para a sua mão e contemple como os átomos da sua mão foram formados bilhões de anos atrás, na fornalha nuclear de estrelas distantes. Pense sobre a imensa viagem que esses átomos fizeram, participando de incontáveis formas, até que agora estejam aqui, manifestando-se nessa mão humana. Depois de pensar um pouco sobre isso, indo de lá para cá, de estrela para mão e de mão para estrela, sinta realmente sua mão. Ao mesmo tempo, concentre-se em sua respiração. Nesse momento de quietude, enquanto você segue o ir e vir da respiração, você é capaz de sentir a maravilha de tudo isso? Geralmente contamos nossa idade a partir do momento em que nascemos. Às vezes percebemos que as pessoas mais velhas têm mais sabedoria e conhecimentos por terem maior experiência de vida. O material de nosso corpo nasceu há mais de 15 bilhões de anos. Talvez haja alguma sabedoria aí. Pense na formação desses átomos, criados em um sistema solar completo, com planetas parecendo joias. Foram necessários 15 bilhões de anos para construir esse corpo. 15 bilhões de anos de modelagem inteligente. Que história maravilhosa e deslumbrante é a vida. Quando gerações futuras refletirem sobre os séculos 20 e 21, talvez os chamem de idade da tecnologia, uma época em que os seres veneravam técnicas. Vendemos, trocamos e ensinamos técnicas nas salas de aula. Nós as franqueamos e, quando apoiadas por ideias religiosas, outorgamos a elas pompa e cerimônia. Passamos o primeiro terço de nossas vidas aprendendo-as. Muitas vezes nos sentimos perdidos e confusos sem elas. No entanto, não perde um pouco o sentido falar em técnicas quando estamos considerando as grandes questões da vida? Que técnica foi usada para construir o universo? Que técnica deve usar o feto para crescer? Não estamos apenas viciados em técnicas, estamos também perdidos numa selva de palavras e conceitos. Muitas pessoas passam por momentos de grande questionamento, mas, para a maioria delas, esses questionamentos pedem respostas e espera-se que as respostas sejam dadas geralmente com palavras. Durante a concepção, quando o óvulo e o espermatozoide se encontraram, surgiu um tipo de pergunta. Houve um tipo de expectativa no organismo, uma gestão em potencial. Qual será o futuro dessa união? A resposta não dependeu de palavras. O feto se formou sem palavras.
As células dançaram e se dividiram enquanto fluíam por complicadas geometrias de espaço e tempo, procurando os lugares certos, desenvolvendo suas formas e funções. Tudo isso sem palavras. Navegamos no canal do nascimento, milagrosamente nos transformando de um peixe nadando em líquido amniótico para uma criatura terrestre. Nascemos sem palavras. A circulação sanguínea mudou, os pulmões se abriram e a força da gravidade agiu em nosso corpo. Os sentidos deram um salto quântico, despertando com o aumento de luz, som, tato, cheiro e gosto. Tudo foi feito sem palavras. Continuamos a viagem, procurando o peito materno, buscando uma grande variedade de alimentos que se tornariam nosso corpo. Ao mesmo tempo, a bioquímica de nosso corpo pulsa com o campo de energias do Sol, da Lua e das biosferas do planeta. Tudo isso sem palavras. Talvez seja possível investigar e questionar sem palavras. Quando você está conscientemente imerso nesse processo de busca e de crescimento sem palavras, você está realmente meditando. Deixe-me ilustrar essa questão um pouco mais. O que você diz de uma pessoa que, depois de fazer uma pergunta, e antes que você possa respondê-la, tampa os ouvidos com os dedos e fecha os olhos? Não é suficiente fazer uma pergunta verbalmente. Você precisa também estar aberto, disponível para a resposta. Imagine que você está em um campo de flores silvestres e quer saber que flores as abelhas preferem. Sem falar, mas com seus sentidos abertos, alertas e observando atentamente as abelhas e as flores, podemos dizer que você está em um estado de questionamento. Basicamente, o estado de questionamento é um estado de abertura e receptividade. É um estado em que o corpo e a mente estão vitalmente alertas e totalmente ocupados com o momento presente. Esse estado inclui a vontade de estar sendo continuamente transformado pela experiência. De certa forma, isso também é meditação. Quando nascemos, somos um organismo vivo à procura do saber. Somos filhos não somente de nossas mães, mas da sociedade, da natureza, do universo, de uma extraordinária inteligência moldadora que vai além de conhecimentos ou de teorias simples. Grande parte do início da nossa vida foi passada construindo uma identidade, um sentido de si próprio. Gradualmente, a ênfase muda para um sentido de autoproteção. Nossa família, sociedade e sistema educacional reforçam esse sentido de modo a nos tornarmos especialistas em reconhecimento e manipulação de identidade. Estamos tão ocupados tentando saber quem somos que raramente experienciamos o que somos. A meditação corta completamente o fluxo dos hábitos. Ela redesperta o questionamento sobre a totalidade de ser. Não serve apenas para resolver problemas, aliviar o estresse ou nos dar mais controle sobre nossa vida. Meditamos para despertarmos para a nossa história universal e multidimensional daquilo que somos. Esse é o verdadeiro caminho para a saúde. O instrumento fundamental da meditação é a curiosidade. O campo da pesquisa, da exploração, é a natureza. Natureza explorando natureza. Entre nela. E até a próxima pílula, dando continuidade à leitura do livro Respirando. Até breve.